Olá pessoal, eu sou o acadêmico Antônio Castro do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá, do curso de Matemática do 7º semestre. E juntamente com os acadêmicos Carlos Eduardo, Luciano Correia, Matheus Silva, nós vamos trazer para vocês e abordar o conteúdo de geometria de posição, trazendo as definições. Vamos abordar sobre as projeções relativas, ortogonais. Vamos também ilustrar exemplos e exercícios e abordar uma questão do Enem. Tá certo? Então, inicialmente, vamos falar sobre a definição de ponto, reta, plano e espaço. A geometria de posição ela é a área da matemática que estuda as posições relativas entre formas geométricas presentes no espaço. As principais noções que colocam esse estudo em movimento são as de forma, tamanho e posição. Essas noções são primitivas. A forma ela está ligada ao modo como um objeto ocupa o espaço. O tamanho está ligado à quantidade de espaço que esse objeto ocupa. E a posição faz referência à localização do objeto no espaço. Outras noções de geometria de posição são as de ponto, reta, plano e espaço. Ponto, reta, plano e espaço são as noções primitivas da geometria. Esses objetos não possuem uma definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Definição de ponto. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações porque oferecem precisão. Então, trago aqui para vocês um ponto P. Então, nós temos aí o nosso ponto P, dessa forma representado. Definição de reta. As retas são um conjunto de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas para as duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensão ou forma, não é possível medir sua largura. Sendo assim, dizemos que a reta possui apenas uma dimensão, ou que é unidimensional. Então, nós temos aqui a nossa reta, uma reta R. Então, essa é a nossa reta R, dessa seguinte forma representada. Então, observe que a figura a seguir mostra a tentativa de desenhar um quadrado sobre uma reta. Note que a maior parte do quadrado não cabe na reta. Por essa razão, é necessário definir um novo local onde ele possa ser desenhado. Então, nós temos a figura de um quadrado em uma reta. Tá certo? Vamos falar agora de definição de plano. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. Então, nós temos aqui um plano, né? Ele é formado por infinitas retas, como você pode observar. Em um plano, é possível desenhar figuras que, além de comprimento, possuem largura. A figura abaixo mostra um cubo sobre um plano. Note que a base do cubo, que é um quadrado, e possui duas dimensões, encaixa-se perfeitamente no plano. Todavia, a profundidade desse sólido não é contemplada. Observe a figura. Nós temos aí a figura de um quadrado sobre um plano.
Vamos à definição de espaço. O espaço é o local onde toda a geometria conhecida até o ensino médio acontece. É formado pelo alinhamento de planos que são colocados lado a lado, até preencher todo o espaço. Ele é infinito para todas as direções e contém toda a definição de espaço. O espaço é o local onde toda a geometria conhecida até o ensino médio acontece. É formado pelo alinhamento de planos que são colocados lado a lado, até preencher todo o espaço. Ele é infinito para todas as direções e contém todas as figuras e formas geométricas planas e tridimensionais. Como é formado por planos, o espaço envolve a terceira dimensão, necessária para conter todo o cubo da figura anterior. É a terceira dimensão que são construídas figuras que possuem largura, comprimento e profundidade. A seguir, nós vamos abordar sobre projeções relativas e ortogonais. Bom, já que falamos sobre ponto, reta e plano, vamos fazer um pequeno exercício. O exercício diz o seguinte: A é um ponto não pertencente ao plano alfa. O número de retas que contém A e faz um ângulo de 45 graus com alfa é... Então vamos resolver aqui a resolução desse exercício. O que eu quero que você entenda desse exercício? Temos um plano no alfa. Porém, o ponto A ele está fora do alfa. O que ele quer saber? Ele quer saber o número de reta que passam por A e formam 45 graus com alfa. Então a gente pensa numa reta aqui no ponto A até o plano que forme 45 graus. Porém, ele tem uma reta formando 45 graus para cada lado. Porém, o que acontece? Ele tem infinitas retas. Sendo assim, acaba formando um círculo na base. Com a possibilidade dessas retas, nós acabamos obtendo um cone. Nós teremos um cone. Como se você pegasse, por exemplo, uma folha de papel e pegasse um palito de churrasco e furasse, passando por um ponto, formando 45 graus. Então, você poderia furar toda a superfície circular de uma folha de papel, formando-se 45 graus em um formato de um cone. Então, respondendo a pergunta de quantas retas que formam 45 graus com plano, são um número infinitos de retas. Então, a solução é a letra E. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Bom, nesta questão nós vamos analisar as alternativas. Nós vamos identificar a questão certa e mostrar onde está o erro delas. Então, vamos à questão. Sobre pontos, retas e planos, pode afirmar que por 3 pontos passa uma única reta. Logo de cara, essa questão é falsa. Por que é falsa? Porque eles têm que estar colineares para passar numa única reta. Se os 3 pontos estiverem dessa forma assim não alinhados, então você passa um plano por eles. Então logo não é a letra A. Letra B. Por 3 pontos passa um único plano. Então vamos analisá-lo. Seria interessante pensarmos na situação ali da letra A, onde tem os 3 pontos e onde passam os planos. Só que no caso ele diz que por 3 pontos passa um único plano. Então, pensando nessa situação, podemos pensar assim, se os pontos estiverem alinhados, então passa infinitos planos sobre uma reta. Então, logo, não pode ser a letra B. Vamos analisar a letra C. Letra C. Por um ponto fora de um plano, passa uma única reta perpendicular a esse plano. Então, vamos aqui fazer nosso plano. Vamos chamá-lo de plano alfa, e em cima desse plano tem um ponto. Nesse ponto passa uma única reta perpendicular ao plano, então logo fazendo a anotação aqui podemos observar que é verdade. Qualquer alteração que eu fizer, ela deixa de ser perpendicular. Então tem que passar apenas uma única reta que seja perpendicular a esse plano. Então letra C é correta. Mas antes disso, já que sabemos a resposta correta, vamos analisar as outras. Letra D. Planos paralelos interceptam 2 retas distintas, quaisquer, determinando sobre elas segmentos não proporcionais.
Vamos entendê-la novamente. Planos paralelos interceptam duas retas distintas quaisquer, determinando sobre elas segmentos não proporcionais. Então, já pensando nisso, nós temos dois planos. Então vamos fazer o que ele pede, dois planos aqui paralelos. Temos um plano A e um plano B. Como, por exemplo, duas folhas de papéis, pode ser. Sendo assim, elas interceptam duas retas distintas qualquer. Então vamos fazer aqui nossas retas. Reta 1 e reta 2. E aí ele fala, determine sobre elas segmentos não proporcionais. Bom, logo de cara a questão está errada, porque os segmentos eles são proporcionais, porque tendem àquela questão do paralelismo do Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz o seguinte, A está para P, assim como C está para D. Então, ela se aplica aqui nessa letra D, então eu não posso dizer que elas não são proporcionais. Ok, agora vamos analisar a letra E. Toda reta paralela a um plano é paralela a qualquer reta desse plano? Bom, vamos entender. Nós temos o plano aqui embaixo. Toda reta paralela a esse plano é paralela a qualquer reta? Não. Se for assim, já for reversa. Ele é paralelo a esse plano, mas não é paralelo a esta reta aqui. Então, já finalizou aí. Então, não é a letra E. Então, a resposta correta dessa questão é a letra C. Eu espero que tenha entendido. Então, vamos para a próxima. Fala pessoal, beleza? Bom, agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre posições relativas e posições ortogonais. Vamos começar então falando sobre as posições relativas. Vamos adentrar sobre posições relativas entre duas retas. Tá? Para esse caso, vamos ter 5 tipos específicos, onde vamos ver agora o primeiro, que diz respeito a uma reta ser paralela da outra. No primeiro exemplo, eu tenho uma reta R e uma reta P, tá? Onde ambas têm a mesma direção, o mesmo sentido. No entanto, não tem nenhuma interação entre elas, tá? O nosso segundo caso vem falar sobre retas coincidentes, tá? O que quer dizer? Eu tenho aqui uma reta, determinada reta R, e essa reta R possui uma outra reta, na verdade, para esse caso aqui tem uma segunda reta, e essa segunda reta, ela tem a mesma direção, o mesmo sentido, e ela está basicamente tipo sobreposta com a reta R, e essa reta eu vou chamar de reta P, tá? A reta P e a reta R, ambas têm o mesmo ponto, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? E o nosso terceiro caso vem falar sobre retas concorrentes, tá? E o que seriam essas retas concorrentes? São basicamente duas retas. Vamos pegar aqui de novo o exemplo da reta R e a reta P. Só que para esse caso aqui, a reta P, ela vai ter um ponto, vai ter um momento que ela vai em um sentido e ela faz uma determinada interação, ou seja, ela toca em um determinado ponto na letra R. Para o nosso quarto caso, a gente vai ter a seguinte situação. Vamos ter duas retas, tá? Reta R e reta P, cada um tendo um sentido. E aí o que acontece? Elas vão ter um ponto de interação, né? Um ponto determinado aqui. E aí esse ponto vai fazer uma determinada angulação, tá? De 90 graus. E para esse caso eu chamo de concorrente perpendicular, tá? E para o nosso quinto e último caso, se tratando de posição relativa entre as duas retas, vamos ter a situação onde a gente tem um plano alfa, onde vamos ter uma reta R, tá? E aí vamos ter então um segundo plano, chamado aqui de beta,
onde possui a reta P, tá? E o interessante é que esses dois planos, na verdade, eles não têm nenhuma interação e muito menos as retas, tá? São planos e retas, no caso aqui, totalmente distintos umas das outras. O plano alfa, juntamente com a reta R, estão em um determinado nicho, e o plano B, com a reta P, estão em uma outra localização, tá? Já vimos a posição relativa entre as retas, agora vamos ver a posição relativa entre reta e plano. Vamos ter três casos, onde vamos ver o primeiro, que fala sobre um plano e uma reta serem paralelos. Seja um plano alfa, tá? E uma reta R, onde não possui nenhuma interação entre o plano e a reta, ou seja, são paralelos. Para o segundo caso, vamos ter agora que um plano e uma reta, tá? Um plano alfa e uma reta R, onde essa reta ela está contida dentro desse plano, tá? Eu tenho um plano alfa e eu tenho uma reta R que está contida no plano. Agora, o terceiro vem falar sobre a intersecção entre o ponto e o plano, ou seja, a posição entre eles, só que a reta ela é uma reta concorrente. O que eu quero dizer? Eu vou ter aqui um determinado plano, e eu vou chamar esse plano aqui de alfa, tá? E aí eu vou ter uma reta que ela vai transpassar esse plano, tá? A reta eu vou chamar aqui de R. Ou seja, a reta ela transpassa o plano em um determinado ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui de A, tá? Já vimos a posição entre as retas, já vimos a posição entre reta e plano, agora a gente vai ver a posição entre dois planos. Para esse estudo, vamos ter três casos, tá? O primeiro, ele vem falar sobre... eu tenho dois planos, e esses planos são paralelos, tá? Eu tenho aqui um plano alfa, e esse plano alfa vai ter um segundo plano que vai ser paralelo a ele, um plano beta, tá? Vai ter um plano beta. Como eu disse, esse plano beta vai ser paralelo a esse plano alfa. Determinado, se eu colocar um ponto aqui, a mesma distância, o mesmo ponto vai ter também a mesma coordenada nesse plano, tá? O segundo caso vem me falar sobre um plano secante. O que eu quero dizer? Vem falar sobre um plano, tá? Um plano beta. E esse plano beta, ele é transpassado, tá? Por um determinado plano alfa. E esse plano alfa forma, nessa parte que ele está atravessando o plano beta, ele forma uma reta, tá? Já o terceiro caso, vem me falar que um plano está contido em outro, ou seja, planos coincidentes, que seriam, eu vou ter um plano beta, terei um plano beta, e esse plano beta tem dentro dele um plano alfa, tá? E esse plano alfa, como eu disse, está contido no plano beta. Já vimos a interação entre reta e plano, já vimos a interação entre as retas,
Já vimos a interação entre os planos, agora vamos ver uma figura qualquer fazendo uma interação com esse plano, que eu vou chamar aqui de projeção ortogonais. Como é que seria isso? Eu vou exemplificar já começando pelo um ponto sobre o plano. O que seria isso? Essa projeção ortogonal, tá? Vou chamar aqui esse de um plano alfa, tá? Eu tenho aqui um plano beta, um ponto qualquer. Vou chamar esse aqui de ponto C, tá? Esse plano C vai ter um ponto na mesma direção dele no plano alfa. E essa direção aqui, no caso, essa reta em questão aqui que ele forma, essa reta é de 90 graus, ou seja, perpendicular. Para uma reta sobre o plano, eu vou ter dois casos. O primeiro, ele vem falar, por exemplo, assim: eu tenho dado um plano qualquer, um plano com um plano alfa, tá? E aí eu vou ter aqui uma reta perpendicular a esse plano, tá? Tendo dois pontos, tá? Essa reta vai espelhar uma sombra, eu posso dizer assim, nesse plano, onde vai ter o mesmo tamanho, tá? Lembrando que aqui a projeção que ele forma é de 90 graus, tá? Uma reta vai ser paralela aqui. Para o segundo caso, eu te digo que é o seguinte: eu vou ter também o mesmo plano, tá? Mesmo plano alfa. Só que agora eu vou ter essa reta, só que essa reta ela vai estar inclinada. Ela vai possuir uma determinada inclinação, tá? Como eu disse, a sombra aqui, vamos chamar de sombra, a projeção dela vai formar uma reta, tá? Onde essa reta é perpendicular ao plano, 90 graus. Só que aí, aqui no primeiro caso, ela teria um tamanho X, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Só que aqui ela vai ter um tamanho X e no plano ele vai me dar um tamanho Y, tá? Ou seja, o X ele é maior que o Y nesse caso aqui. Por exemplo, eu tenho uma reta com um tamanho, deixa eu só apagar aqui para exemplificar melhor. Eu vou ter uma determinada reta, essa reta aqui, ela vai ter um tamanho 5, tá? Ela vai medir 5. Só que aí quando essa projeção dela no plano, ela vai me dar um tamanho 3. Certo? Tendo em vista tudo isso que a gente já viu, agora a gente vai ver como é que se comporta uma figura geométrica num plano. Por exemplo, vou pegar aqui um plano beta, tá? E aí eu vou ter um triângulo. E aí eu vou ter esse triângulo que está fora do plano. Beleza? Tendo em vista os conhecimentos que a gente já discutiu aqui nessa parte do estudo, percebe comigo que aqui possui uma reta, tá? Um segmento de reta, na verdade. E esse segmento de reta vão me formar uma figura geométrica que a gente denomina como triângulo. E aí, se essa figura que ela tiver paralela, mesmo ao plano, ela vai me formar, dados os pontos dessa figura, ela vai me formar um triângulo. Tá? A mesma figura, se ela tiver a inclinação, se ela tiver paralela ao plano, ela vai me dar um triângulo.
a mesma figura está representada fora do plano, está representada no plano. Agora, se essa mesma figura no mesmo plano, tá? Tiver com uma inclinação de 90 graus, ou seja, estiver em pé, aqui no caso, basicamente ela está deitada, tendo em vista essa angulação dela de 90 graus, vai me dar a projeção que ela vai formar na figura, no plano, vai ser apenas essa reta. Porque como que ela vai estar em pé, aí a sombra que será projetada no plano será apenas dessa reta aqui, tá? Então, através agora de todo o conhecimento que já adquirimos, visto com o professor Carlos e com o professor Antônio, vamos ver exemplos e exercícios com uma determinada contextualização para ficar um pouco mais prático, para ver como que isso pode cair para você na sua prova. Bom, agora vamos resolver uma questão sobre posição relativa. Temos a seguinte questão. Identifique a posição relativa das retas, se são concorrentes ou paralelas. Nós temos aqui ao lado a nossa imagem das nossas retas e vamos aqui então analisar a questão. Primeiro, professor, o que são retas concorrentes e retas paralelas? Bom, as concorrentes, elas possuem um único ponto em comum. Sendo assim, possuem elas direções distintas, direções diferentes, e não são paralelas entre si. E as retas paralelas? Se mesmo as prolongadas, elas não se encontram em nenhum ponto, ou seja, elas não têm nenhum ponto comum. Logo assim, elas são retas paralelas. Agora vamos aqui para a nossa questão de letra A. Nós temos aqui nosso R e T, analisando aqui nas nossas retas R e T, podemos perceber que ela tem um ponto em comum. Então, logo, a letra A de E, R e T, as retas são concorrentes entre si. Letra B, temos as retas R e S. Analisando aqui nossas retas R e S, nós podemos perceber que em nenhum momento, mesmo se prolongarmos elas não se encontram. Então, logo, essas retas são paralelas. Então, letra B, retas paralelas entre si. Letra C, X e T. Vamos fazer a verificação aqui, X e T. Podemos perceber que elas têm um único ponto em comum, logo elas são retas concorrentes. Vamos para agora a letra D. X e S, verificando aqui nossas retas. Percebe que se nós prolongarmos as nossas retas, elas se encontram em um ponto, em um único ponto mais adiante. Então, logo, elas são retas concorrentes. Agora vamos para a letra E. Temos X e R, analisando aqui nossas retas. Podemos perceber que futuramente, se nós prolongarmos elas vão se encontrar. Então elas têm um ponto em comum. Logo, elas são retas concorrentes. Espero que tenha entendido. Então vamos ao próximo passo. Agora vamos falar sobre projeção ortogonal no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Questão 154, a edição do Enem de 2012. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Essa aqui é a pirâmide, E Bruno deveria desenhar a projeção do deslocamento que ele vai fazer na base da pirâmide, tá? Que é essa aqui, ó. ADCB, tá? Aqui embaixo. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta. Ou seja, sempre teria que andar em linha reta. Do ponto A ao ponto E, e a seguir do ponto E ao ponto M, e depois de M a C. Primeiro ele pediu para Bruno se deslocar do ponto A
até o ponto E, do ponto A ao ponto E. Aqui, ó, nós temos o ponto A, como nós vimos, né? Ó, ponto A até o ponto E. Aqui, ó. Então ele vai se deslocar de A até E, tá? Aqui em linha reta. Beleza. Ó, o ponto E, ele, se a gente colocar, vamos dizer, um farol, ou se a gente olhar de cima da pirâmide, a gente vai ver o ponto E refletido aqui embaixo, ó, né? Vai ser projetado diretamente aqui neste ponto na base da pirâmide. Então vocês concordam comigo que se a gente olhar de cima, a trajetória do ponto A ao ponto E na base é essa aqui, ó, de A até E no centro, ó. Se olhar de cima, o Bruno vai fazer este deslocamento aqui, ó. Ele vem de A até o ponto E. Não foi isso que ele pediu? Ó, ele veio de A a E. Mas olhando de cima, ó, a gente vai verificar que ele fez esse movimento aqui, ó, né? Esse aqui, essa imagem aqui mostra a gente olhando a figura de lado, né? Mas se a gente olhar de cima da pirâmide, foi esse movimento aqui que ele fez, ó. Ele veio de A, lá embaixo, até o ponto E, em cima da pirâmide. Ó, ele veio de A até E. Se nós espelharmos esse movimento, a gente vai ter exatamente ele vindo de A até o ponto E, aqui na base da pirâmide, né? Que é apresentado aqui. Esse reflexo está aqui, ó, na setinha vermelha, tá? A seta amarela é o movimento que ele faz e a seta vermelha é o movimento que ele faz repetido na base da pirâmide. Em seguida, ó, na próxima, ele pede que ele vá de E até o ponto M, né? A seguir, do ponto E ao ponto M. O ponto E está localizado em cima da pirâmide, né, que nós vimos, até o ponto M. Ele vai descer em linha reta por esse lado da pirâmide até o ponto M, que fica entre os pontos B e C. Viram? Bem aqui, ó, o ponto M, de E a M. Agora, ele já percorreu de E a M, né? Ele já traçou de E a M. E se nós projetarmos esse movimento na base da pirâmide, como é que fica? Ó, fica assim, viu? Se nós olharmos de lado, se olharmos desse posicionamento da pirâmide, nós vamos verificar que ele fez esse movimento, ó. Na base da pirâmide ele fez esse movimento. Ele veio de E, que está refletido aqui na base, até M. Ele fez esse movimento, ó. Viu? Ele veio aqui, ó. Mas se nós olharmos a reflexão deste movimento, ele veio aqui, ó, de E até M. Olhando de cima, ó, foi este movimento que ele fez, ó, de E até M, na base da pirâmide, porque ele percorreu aqui, ó. Ele veio aqui, do lado, ó, no lado da pirâmide. Mas na base, na reflexão, ó, foi esse movimento aqui, de E, do ponto E até o ponto M. E aqui ele pede, ó, e depois de M até C. Ele tem que ir do ponto M até o ponto C. Que foi o que ele fez aqui, ó. Ele veio de M até o ponto C, né? Bom, como M e C já estão na base da pirâmide, não é necessário a gente colocar aqui essa setinha amarela, né? Porque ele pode ter feito esse percurso aqui mesmo na base, né? Diretamente na base. Então ele veio de M até o ponto C. Se nós olharmos de cima da pirâmide, nós vamos ver que ele fez esse movimento, ó. Primeiro de A a E, de E a M e de M a C. Bom,
ele terminou de desenhar, né, a posição do deslocamento que ele deveria fazer. Mas e agora, qual o gabarito? Letra A, B, C, D ou E? Bom, primeiro movimento que ele fez, ó, foi na diagonal até o meio da base da pirâmide. Ou seja, primeiro movimento de A até o centro da pirâmide. Então não foi a letra A, né? Porque a letra A, ó, foi pela lateral e não na diagonal até o meio. A letra B tampouco, né? Ele foi diretamente de A a C. Então essas duas a gente pode descartar. Depois do movimento na diagonal, ele fez uma reta até metade do lado BC, né? Aqui, da semi-reta BC. Ele veio de A na diagonal até o meio. Bom, esse aqui ele já passou do meio, né? Ele foi direto até o ponto entre B e C, então a gente pode descartar. Mas tem esse aqui também, ó, a letra E. Ele foi até o meio, só que aqui, ó, do meio ele foi pro ponto entre D e C, né? Entre C e D. Aqui no desenho que a gente fez, que o Bruno fez, não foi entre D e C, né? Ele foi entre B e C. Ele veio de E até o ponto M, que está localizado entre B e C. E o único que tem deslocamento até o ponto M, que está entre B e C, é a nossa letra C. Se a gente virar, né, aqui nosso quadradozinho, a gente vai perceber que o movimento é praticamente o mesmo. Então nosso gabarito fica com a letra C, tá? Ó, aí eu trouxe mais outro exemplo aqui de projeção ortogonal, né? São duas questões que caíram no Enem de 2016, a questão 155 e a questão 178. Aí vocês tentem fazer aí e vejam qual que foi o resultado, beleza? E vamos ver como é que vocês se saem. Muito obrigado, né? Em nome da nossa equipe, o Antônio, Carlos, eu, Luciano e o Matheus. E é isso, galera. Até a próxima.